Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa videoaula a gente vai começar a trabalhar com o framework CodeIgniter. Ok? Na aula passada nós fizemos as configurações iniciais para poder estar trabalhando, desenvolvendo. Nessa aula a gente vai entender como que funciona e como que está organizado os arquivos do framework CodeIgniter. Então aqui eu já estou com o NetBeans aberto, vou abrir o Vertrigo, que é o nosso servidor Apache, certo? PHP. E a gente vai começar por aqui, ó. Então, o CodeIgniter ela tem duas pastinhas a princípio, que é a pastinha Application, que é a minha aplicação, então o meu programa que eu estou desenvolvendo, e a pastinha System, que é o sistema. Então, são todas as classes e bibliotecas do CodeIgniter. Então, os arquivos que o CodeIgniter precisa para funcionar. E esses são os arquivos que o meu projeto, a minha aplicação precisa para funcionar. Dentro da pastinha Application, então, eu tenho uma estrutura de diretórios aqui. A princípio até parece várias pastas, mas não acaba sendo assim tão complicado da gente estar trabalhando, ok? Bom, então dentro da pastinha Application a gente tem a pasta Cache, que é onde vai estar sendo feito o cache dos nossos arquivos. Então, quando eu acessar algumas visões, algumas páginas, ele pode armazenar essas páginas em cache para poder ser aberto mais rápido, é como se fosse uma memória. Então, a pastinha de configurações, onde eu faço as configurações do meu projeto. Então, aqui a gente pode fazer várias configurações. Na aula passada a gente configurou algumas coisas. Então, carregar arquivos automáticos, configurações padrões, configurações de banco de dados. Aí a gente vai ver algumas outras configurações que tem. Essa daqui é uma das pastinhas principais do nosso projeto, que são os controladores. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, que é um dos assuntos da aula de hoje. O core, que é o núcleo, as classes principais para execução do nosso projeto. Então, posso criar algumas classes que são ditas principais, né, o núcleo. Algumas classes auxiliares que eu posso criar também. Os hooks são uma espécie de interceptadores. Então, eu posso, ao acessar alguma URL, fazer algum tipo de interceptação. Então, executar algum código automático. Tradução do meu projeto. Então, posso acrescentar algumas arquivos de tradução. Então, a gente até colocou aqui uma tradução para português do Brasil, então do nosso CodeIgniter. A próxima pasta é a pasta de bibliotecas, então se eu for adicionar ou criar alguma biblioteca no meu projeto, eu vou colocar nessa pasta. Alguns logs, algumas mensagens que o meu sistema pode gerar vai ser armazenado na pasta log. A parte de modelo, então toda a parte de acesso ao banco de dados vai ser armazenada nessa pasta. Third party, então são arquivos de terceiros, então algumas bibliotecas de terceiros que eu também posso estar adicionando no meu projeto. E a pastinha views, que são as nossas páginas web, então as nossas visões, os nossos formulários HTML. Então assim, a princípio, quais são as pastas mais importantes? Então assim, principalmente para a aula de hoje. Então a pasta view, a pasta controller e a pasta model. Então essas três pastas, elas formam o padrão que a gente conhece por MVC, ok? Então, até eu vou abrir aqui um slidezinho que eu tinha preparado já. Então, M de model, V de visão e o C de controlador, ok? Como que funciona esse MVC, essa estrutura? Bom, então MVC é um padrão arquitetural, então é uma forma de desenvolvimento, de distribuir assim, a lógica do meu sistema entre camadas, então de organizar o meu código. Então na parte de controle eu vou ter toda a lógica do aplicativo, então o que tem que ser feito, ele que vai controlar a execução do meu sistema, ele vai receber a requisição do usuário e com essa requisição ele vai definir se tem que executar alguma operação no banco de dados ou se tem que exibir alguma página, algum formulário para a pessoa poder cadastrar, ok? Na parte de visão, eu vou ter então os arquivos HTML do meu site, então tudo que for parte de HTML, de visão, de mostrar, exceto aqui os arquivos CSS, imagens, que vão estar em outra pasta, ok? E a parte do meu modelo, que é relacionada ao banco de dados. Então, eu posso ter o banco as funções necessárias para manipular o banco de dados aqui. Então, a função para inserir, para excluir, para consultar, tudo vai estar armazenado no módulo. O CodeIgniter tem uma visão assim, um pouco mais simplista do MVC. Ele não te exige que você utilize o módulo. A gente vai trabalhar aqui para vocês terem uma ideia. Essas setinhas datas quer dizer que o controlador troca dados com a visão
e com o modelo. Então, o controlador pode enviar dados para a visão, e a visão pode enviar dados para o controlador pode enviar dados para o modelo, e o modelo pode enviar dados para o controlador, ok? Bom, aqui em cima a gente tem os usuários, então as pessoas que utilizam o meu sistema. Essas pessoas fazem requisições, ou seja, elas digitam na URL o que elas querem fazer, ou manipulam formulários, preenchem o formulário e apertam um botão. Essas requisições são tratadas primeiramente por um front controller, que é o nosso arquivo index. O que é o front controller? É o controlador que está na frente. Então também é um padrão de projeto. Alguns frameworks implementam esse projeto. Isso quer dizer o quê? Que toda requisição é efetuada por controlador. O controlador verifica o que a pessoa quer fazer, o que ela quer acessar, e ele define a rota, ele define qual controlador tem que ser acessado, certo? Então ele é o principal, ele que tem que ser carregado primeiro. Então eu faço a solicitação para o front controller e o front controlador define qual que vai ser o controlador responsável por executar alguns dos meus comandos. E por fim, essa última seta aqui, que é a resposta, então a visão é o que o usuário vai ter como resposta. Então, qual formulário, qual relatório, qual operação de banco de dados ele vai ver aqui como final da execução, ok? Então essa aqui é a estrutura do Model View Controller. E aí, assim, para a gente já ir treinando na prática, então, o que a gente vai fazer? O Front Controller já está criado pelo sistema, então é esse arquivo index.php aqui, ó. Então ele está fora da minha pasta application, porque ele não faz parte da minha aplicação, está fora da pasta system, e ele está no mesmo diretório que eles. Então esse arquivo aqui, index, é o meu front controller, ok? Então se você não tiver ele aí, pode ser que você não tenha copiado todos os arquivos certinhos. Então esse rapaz aqui vai ser o que vai despachar as minhas requisições, vai definir qual controlador que tem que ser executado. Dentro da pasta application eu tenho a pasta controllers, e aqui eu já tenho dois controladores de exemplo. Então esse controlador de exemplo, welcome, é o controlador do CodeNighter, que veio como exemplo, e esse exemplo é o controlador do Grocery CRUD, que veio como exemplo, ok? Bom, na pasta views eu tenho duas visões também, então duas páginas web, e na pasta model eu tenho um modelo do Grocery CRUD. O que a gente vai fazer a princípio? Então a gente vai criar um controlador. Então basicamente a gente sempre começa criando controladores. Então para criar um controlador, vou clicar com o botão direito, novo, vou selecionar essa opção classe do PHP, e aí eu vou colocar então o nome da minha classe. Por exemplo, o primeiro controller. Então meu primeiro controlador. A gente vê como que funciona. Finalizar. Então tem alguns comentários aqui, eu posso apagar, que não tem diferença. Então o NetBeans ele criou para a gente uma classe em PHP. Então class, o nome da minha classe, começa a classe, termina a classe. Todo controlador ele tem que herdar da classe CI Controller. Então CI Controller. Então isso daqui é esse comando de herança. Então quer dizer que tudo que foi definido nessa classe CI Controller, todos os métodos públicos, todas as variáveis públicas, elas são herdadas pela minha classe primeiro controller, ok? E toda classe, ela geralmente tem atributos, que são variáveis, e tem métodos, que no caso do PHP são funções. Então, eu vou criar uma primeira função aqui. Então, public function olá. Então, criei uma função, essa função ela faz alguma coisa, ela tem uma função de fazer alguma coisa, como se fosse um subprograma. E eu vou colocar aqui um comando para escrever alguma mensagem na tela, então um comando básico. Então, acessando uma função pelo controlador, certo? Então, acessando a função pelo controlador. Para mim poder acessar isso daqui, executar essa função lá, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui no navegador, vou digitar, então, http, no meu caso localhost, porque eu estou na máquina local, o nome do meu projeto,
projeto 1. Se eu executar isso daqui, automaticamente ele vai abrir o controlador welcome, que é esse controlador aqui, ó, certo? Dentro da pasta controller welcome. Eu vou mostrar para vocês como que faz para mudar isso. Depois disso, eu vou dizer que todas as minhas solicitações têm que passar pelo front controller, então pelo arquivo index.php. Então esse arquivo index.php é o meu front controller, meu controlador que está na frente. Depois do front controller, eu vou dizer qual que é o nome do controlador que eu quero executar, ou seja, qual o nome desses arquivos aqui eu quero executar, certo? Geralmente, então, vai ser o mesmo nome do arquivo. Aliás, tem que ser o nome do arquivo. O nome da classe tem que ser o nome do arquivo. Então, se eu der o nome de um arquivo aqui e der outro nome aqui, eu vou ter problema, tá? Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui o nome primeiro controller. Na URL, eu posso digitar esse nome minúsculo, não tem problema. Então, primeiro, underline, controller. Lembrando que não pode ter espaço, nome, nem caracteres especiais. Digitei primeiro controller, o nome da minha classe. Então, o nome do controlador. Ele falou que ele não achou o recurso. Por quê? A princípio, ele está tentando abrir uma função que chama index, que é sempre a primeira função que ele vai tentar chamar. Como não existe nenhuma função index, existe a função lá, ele mostra que não existe, que não conseguiu abrir. Depois do nome do controlador, a gente digita o nome da minha função. Então, por exemplo, barra olá. E aí ele vai mostrar para mim acessando a função pelo controlador, ok? Então isso daqui que a gente fez, eu coloquei num slide mais para baixo aqui para facilitar a nossa visão. Então o que a gente está fazendo? Então a primeira coisa que a gente vai digitar na URL para poder acessar o nosso projeto é a base do URL. Então é o nome do meu computador ou o nome do meu domínio, esse localhost podia ser, por exemplo, www.meusite.com.br. E se existisse dentro desse site o nome de uma pasta, um projeto, estaria lá dentro. Se meus arquivos já estivessem direto na pastinha www servidor, isso daqui poderia ser suprimido. Bom, mas então localmente, a base da URL, então sempre o que tem antes é o principal, certo? O nome do servidor e o nome do meu projeto. Depois, o arquivo de front controller. Tudo isso daqui forma o que a gente chama de site URL, certo? Então, a URL do meu site. Depois disso, o nome do controlador. Então, se eu olhar nessa URL, qual que é o nome do controlador? Primeiro controller. Quem que é minha base URL? Isso daqui. Quem que é meu site URL? Isso aqui. Depois do nome do controlador, o nome da função. Então, o nome aqui dentro do controlador posso ter várias funções, certo? Várias public functions. Então, tem que dizer qual que é o nome da minha função. Nesse caso, a função é olá. E depois os parâmetros da minha função. Então, minha função pode receber alguns parâmetros para ser executado. Parâmetro 1, 2, parâmetro n. Então, os parâmetros depois. Então, vamos dar mais uma treinada aí. Por padrão, se eu não digito aqui qual que é o nome da função, que nem eu deixei aqui, ó, sem o nome, só o nome do controlador. Então, aqui eu parei nesse pedaço. Para lá eu não digitei, se eu digitei até o nome do controlador, por padrão ele tenta abrir uma função que chama index. Então vamos criar aqui para a gente poder visualizar. Public function index. Echo executei a função index. Certo? Então, se eu voltar lá na minha página e atualizar, ele vai falar que executou a função index. Se eu vim aqui também digitar index, automaticamente é a mesma coisa, tá? Então, se eu não digitar nada, ele vai tentar abrir a função index. Se eu digitar index, ele continua abrindo index. Se eu trocar o nome da função por olá, ele vai abrir a outra função, acessando a função pelo controlador, certo? Então, agora eu tenho duas funções no meu controlador. Eu vou criar uma outra função aqui, e essa função vai receber um parâmetro por nome, um parâmetro. Então, por exemplo, public function diga olá. E aí aqui eu vou colocar um parâmetro para ela, nome, certo? Então, echo bem-vindo. E aí
o nome. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu criei uma função nova que chama de Igolá. Essa função recebe por parâmetro uma variável, ou seja, para ela ser executada eu tenho que dizer qual é o nome que ela vai receber aqui, qual que é o valor dessa variável nome, e ela vai dizer para mim bem-vindo e o nome da pessoa, certo? Na URL, o que a gente vai fazer? Então, o nome do controlador, primeiro controller, deixa eu salvar aqui primeiro. O nome da função, em vez de olá, digo olá, certo? Barra, e aí o nome do parâmetro. Então, por exemplo, Maria. E aí ele vai escrever para mim, bem-vindo Maria. Certo? Bom, se eu quisesse, se eu colocar, por exemplo, mais alguma coisa aqui, barra, por exemplo, chocolate, não vai acontecer nada, certo? Então, eu tenho o nome do controlador, o nome da função e o nome do primeiro parâmetro. O segundo parâmetro eu não estou capturando pela minha função, então ele não vai executar nada. Se eu colocasse, por exemplo, aqui uma outra variável, alimento, e continuasse a minha frase, bem-vindo Maria, você gosta de alimento. Então agora veja que eu tenho duas variáveis na minha função de Igolá. Então, uma é o nome e a outra é o alimento que ela gosta. Então, para executar, o que a gente vai fazer? Nome do controlador, nome da função, nome do primeiro parâmetro, nome do segundo parâmetro. Então, vamos lá. O site URL, que é o nome do projeto, o index PHP, o front controlador, o nome do meu controlador, o nome da função, o nome do primeiro parâmetro, o nome do segundo parâmetro. Dei um Enter, então lá, bem-vindo Maria, você gosta de chocolate. Certo? Bom, então, basicamente isso é o controlador, pessoal, ok? Para a videoaula não ficar muito grande, eu vou dar uma pausada nessa aqui e vou criar uma outra videoaula agora para falar sobre as visões, ok? Então, até o próximo vídeo.